Olá, meus queridos irmãos e amigos. Que a graça e a paz de Deus, o Todo-Poderoso, Soberano e Eterno, e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja com todos. E que o Espírito Santo, o Consolador, nosso amigo fiel e verdadeiro, pode fazer uma obra grandiosa, maravilhosa, inesquecível, marcante, extraordinária na vida de todos nós. Meus queridos irmãos e amigos, o apóstolo Paulo, na carta ou na correspondência, ou para usar a linguagem moderna, no e-mail que escreveu à igreja de Roma, faz 5 perguntas maravilhosas, contundentes e que nos faz refletir. Essas 5 perguntas estão na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, do versículo 31 ao versículo 35. Nós já comentamos sobre as 4 primeiras perguntas. Podem procurar, por gentileza, em nosso Face ou no YouTube. Encontrarão com facilidade. Hoje nós iremos tecer algumas considerações sobre a 5ª pergunta. E qual é essa 5ª pergunta? O apóstolo Paulo perguntou à igreja de Roma: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Será a angústia? Será a perseguição? Será a fome? Será a nudez? Será o perigo? Ou será a espada? Romanos capítulo 8, versículo 35. 5ª pergunta que o apóstolo Paulo fez à igreja de Roma. Meus queridos irmãos e amigos, muitos comentaristas bíblicos consideram essa pergunta que o apóstolo Paulo fez à igreja de Roma um tanto quanto ambígua. Por que a consideram um tanto quanto ambígua? Onde está essa ambiguidade? Ou melhor, onde está esse duplo sentido? Muitos comentaristas bíblicos conhecidos mundialmente, com vários livros publicados, dizem que o apóstolo Paulo está falando aqui do amor de Cristo para conosco. Muitos comentaristas bíblicos dizem que o apóstolo Paulo está falando aqui do amor de Cristo para conosco. No entanto, outros comentaristas bíblicos dizem que o apóstolo Paulo está falando do nosso amor para Jesus, o Cristo. Mas os versículos 36, 37, 38 e 39, desse mesmo capítulo, capítulo 8, desfazem essa ambiguidade, essa ambiguidade, deixando bem claro mesmo que o apóstolo Paulo está falando do nosso amor para com Jesus, o Cristo. Portanto, vamos fazer a pergunta que o apóstolo Paulo fez à igreja de Roma de uma outra maneira.
de uma maneira mais fácil. Quem ou que circunstâncias ou problemas existenciais poderão fazer com que deixemos de amar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo cita alguns desses problemas existenciais e circunstanciais que fazem muitos cristãos esmorecer e abandonar a fé. Ele diz: será a tribulação que fará com que deixemos de amar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Será a angústia que fará com que deixemos de amar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Será a perseguição que fará com que deixemos de amar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Será a fome que fará com que deixemos de amar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Será a nudez que fará com que deixemos de amar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Será o perigo que fará com que deixemos de amar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Ou será a espada que fará com que deixemos de amar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? São perguntas contundentes que o apóstolo Paulo faz à igreja de Roma. Ora, meus queridos irmãos e amigos, o apóstolo Paulo, profundo conhecedor das Escrituras Sagradas, sabia que Jesus, o Cristo, jamais deixará de nos amar. Por quê? Porque o seu amor para conosco é inimaginável, inquestionável, incondicional, incomensurável. Enfim, palavras humanas não conseguem descrevê-lo. E que esse amor, que não pode ser medido, avaliado, em razão da sua ordem e grandeza, foi demonstrado pela sua morte expiatória lá na cruz, pagando toda a nossa dívida e evitando a nossa total ruína. Entenderam, meus queridos irmãos e amigos? E no versículo 37, o apóstolo Paulo continua dizendo: porque estou certo, diz ele, estou convicto, não tenho nenhuma dúvida de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem governos, nem coisas do presente, nem do porvir, que estão por vir, nem qualquer outra coisa será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Salvador. Glória a Jesus, glória a Deus. Glória ao Espírito Santo. Mas é importante salientarmos, meus queridos irmãos e amigos, que o apóstolo Paulo está falando aqui para aqueles cristãos que têm uma sólida estrutura espiritual. O apóstolo Paulo está falando aqui para aqueles cristãos que são maduros espiritualmente. O apóstolo Paulo está falando aqui para aqueles cristãos que são como árvore plantada junto a ribeiro de águas, com raízes profundas, cujas folhas não caem e que os vendavais não derrubam. Os vendavais não derrubam. É importante salientarmos que o apóstolo Paulo está falando aqui para aqueles cristãos que têm um sério compromisso com Deus e com a sua palavra, e que não vivem flertando as coisas do mundo.
Por que estou dizendo isso? Estou dizendo isso porque, infelizmente, existem muitos cristãos que por qualquer coisa afastam-se de Deus, abandonam a sua palavra, que é a verdade, que é viva e eficaz, que é lâmpada, e até murmuram. Fique com Deus. Um grande abraço. Que Deus derrame ricas e copiosas bênçãos sobre todos os irmãos e amigos.